Daniel capítulo 1, verso 1. Diz assim: No ano terceiro do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa de tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, douto em que fossem competentes para satisfazerem, para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 5. Determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho, que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam-se dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outro nome, a saber, Daniel, o de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, ou não contaminasse. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Agora, né? A gente vai ler de novo. Então, irmãos, o profeta Daniel, ele vai deixar registrado que havia um certo rei chamado Nabucodonosor que invadiu Jerusalém e entrou na casa de Deus, no templo. Ele roubou os utensílios do templo, da casa de Deus, o ouro, a prata, as coisas que tinham dentro do templo que pertenciam ao Senhor. E esse rei levou tudo para a Babilônia. Não levou apenas os tesouros da casa de Deus, mas levou algumas pessoas. E nessas pessoas havia uns certos jovens da linhagem real. Esses jovens tinham algumas qualidades. Eles não tinham que ter defeito, tinham que ser bonitos. Meu Deus. Eles tinham que ser bonitos, tinham que ser sábios, tinham que ser da linhagem real, para que pudessem ser instruídos para trabalharem para esse rei que invadiu Jerusalém. Só que isso não foi um descuido da parte dos israelitas. O próprio Deus resolveu punir o seu povo. O povo se gabava muito. O povo vivia no pecado. Os profetas advertiam que o povo precisava mudar de vida, mas eles não mudavam. Eles se gabavam por causa do templo. Eles pensavam assim, é impossível que Deus permita que nossos inimigos nos ataquem por causa do templo. Deus nunca vai permitir que a gente seja envergonhado porque o templo de Salomão está aqui. Aqui é o lugar de adoração. Então, eles tinham uma confiança excessiva no templo. Por causa dos seus pecados, Deus permitiu que invadissem a cidade, invadissem o templo e destruíssem o templo de Deus, como uma forma de punição para o seu povo, né? E Deus permitiu isso. Então, sim, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, nesses jovens de boa aparência, os sábios, que foram levados como escravos de Jerusalém para a Babilônia, o que eles fizeram? O rei resolveu aculturar esses jovens. O rei resolveu instruir esses jovens para trabalharem para ele. O rei ofereceu estudo, o rei ofereceu prestígios, ofereceu uma boa reputação para eles. E determinou que eles pudessem se alimentar como aquele povo da Babilônia se alimentava. Só que Daniel resolveu não se contaminar com esse alimento. Resolveu não comer desse alimento. Por 2 motivos. Primeiro, o apóstolo Paulo, em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 21, vai falar que esses animais que eles sacrificavam a ídolos. Antes do rei oferecer essa comida para eles, ele oferecia essa comida para os seus deuses. Tanto que eram comidas sacrificadas puros, como o porco, que a lei proíbe isso. Em Levíticos, vai falar sobre isso, Levítico 11, 47. Então, não eram coisas muito grandes que Daniel resolveu nos seus olhos. Comida. E aí as coisas ficam difíceis, né? Comida.
A gente às vezes olha isso como uma coisa pequena, mas o primeiro pecado foi por causa disso, de comida. E foi com isso que Satanás tentou quem? A Jesus. Isso é pequeno aos nossos olhos. Então, talvez Daniel poderia pensar, aqui na Babilônia não ia ser tão ruim, não. O rei paga tudo para nós, o rei pagava tudo para eles. Eles não precisavam fazer nada. É como se eles tivessem ganhado uma bolsa de estudo. Vocês não precisam fazer nada, nem se preocupar com a alimentação, a gente vai pagar tudo. Aqui não ia ser tão ruim, não, hein? Já pensou? Você sendo um escravo que você paga os seus estudos, você está no palácio, não se preocupa com nada. Você não acha que isso é uma bênção de Deus? Talvez alguém fale para Daniel, você não acha que isso é uma bênção de Deus? Você não acha que isso é uma grande oportunidade? Tu não acha que Deus que abriu essa porta para nós aqui? Talvez lá em Jerusalém a gente não podia estudar. A gente não podia ter esse prestígio que a gente tem aqui. Eles foram tentados. Eram jovens, provavelmente de 14 anos. As tentações, sempre que aparecem em nossas vidas, elas sempre aparecem como forma de oportunidades. As tentações não vêm como tentações, nunca. Elas sempre vêm como essas oportunidades. A gente chama isso de portas abertas, né? Daniel podia muito bem falar, isso é uma grande porta que Deus abriu. Olha, irmãos, olhem para a vida de Judas. A tentação veio na vida dele como uma porta aberta. Oferecer Jesus, vender Jesus para enriquecer. Quando Satanás tentou Cristo, tentou com uma porta. Olha, eu vou dar todos os reinos para você. Riqueza em troca de adoração. Satanás nunca tenta ninguém fechando portas. Ele sempre abre. Mas com um único objetivo. Nos fazer pecar contra Deus. A gente deve ter muito cuidado com as oportunidades que aparecem nas nossas vidas. Tem oportunidades que Satanás oferece para a gente apenas para ter uma oportunidade de nos fazer pecar contra o nosso Deus. Deus nunca vai abrir uma oportunidade nas nossas vidas que nos faz ir contra a sua palavra, ir contra a sua lei. Para aqueles babilônicos, comer daquela comida maravilhosa do rei não tinha nada de errado. Eles estavam acostumados a ver assim. Mas Daniel não. Não importa quão bela ou quão boa aquela comida era aos seus olhos e aos olhos dos babilônicos, daquele povo, ele resolveu não agir daquele modo. Ele resolveu não se contaminar. Talvez alguém podia falar para ele, por que você vai arrumar confusão por uma coisa tão simples? É simples. Sempre aparece o irmão e fala assim, você pode fazer isso para a glória de Deus, né? Você pode até consagrar. Mas a lei proibia isso. E quase todo mundo fazia. Todo mundo comia daquela comida. Havia alguns judeus que foram levados como escravos, jovens também, que não tinham nenhum problema em comer daquilo. Mas a Bíblia menciona que esses 4 jovens, Daniel e seus amigos, não se contaminaram. O que é errado, ainda que todo mundo faz. O que é errado não se torna certo porque as pessoas fazem. Porque a maioria das pessoas fazem. O que é certo continua sendo certo ainda. Pode deixar ser levado pelas pessoas. O rei só queria algo, aculturar aqueles jovens, lhes fazer pensar como aquele povo pensava. É isso que o mundo faz conosco. Ele quer nos fazer pensar, o mundo nos faz pensar como eles pensam. Isso é um padrão, né? Tudo que o rei oferecia para eles tinha uma única finalidade, lhes fazer pensar como os babilônicos pensavam. Isso não tinha outro foco. Você só precisa pensar como nós. Você está num lugar diferente. Esquece a lei do seu Deus. Deus não está aqui. Então, isso aparentemente é uma coisa normal, comida, mas não é. Porque na visão de um homem santo, ele procura manter a sua fidelidade a Deus até na sua alimentação. Não é algo pequeno pecar contra Deus como o jeito que nós pensamos. Nenhum pecado é pequeno quando uma pessoa tem dentro de si uma grande fidelidade a Deus. Nenhum pecado é pequeno para um homem fiel a Deus. Nenhum. Esse homem, Daniel e os seus amigos, não procuraram arrumar. A gente sempre tem um esquema. Sempre. Para tentar justificar os nossos erros, né? Será que tu vai ficar aqui e vai morrer de fome, Daniel? Você acha que é da vontade de Deus que você ficar sem comer? Não é. A gente sempre faz isso. Então, se você for fiel a Deus nas coisas pequenas, você será fiel nas coisas grandes. Se você não conseguir ser fiel naquilo que é pequeno, você não vai ser fiel nas coisas grandes.
pense algo, se você não consegue ser fiel a Deus nos seus pensamentos, você não vai conseguir ser fiel na prática. Se você não consegue evitar o pecado no pensamento, a cobiça sobre uma mulher, por exemplo, no pensamento, você não vai conseguir ser fiel quando você tiver a oportunidade de pecar contra Deus. Então, a fidelidade para se manter fiel nas coisas grandes. Pensa comigo, se Daniel não permanecesse firme nessa ocasião, né? Como ele poderia se mostrar firme naquele episódio que ameaçaram ele com leões? Se os 3 companheiros de Daniel tivessem se corrompido, se mantido infiel no início da sua vida na Babilônia, como eles reagiriam quando foram confrontados com a fornalha, com coisas grandes? Tudo começa com coisas pequenas. Por eles terem honrado a Deus nas coisas pequenas, eles conseguiram honrar a Deus nas coisas grandes. A gente vai evitar muitos pecados em nossas vidas grandes se começarmos a evitar os pequenos. As pequenas fofocas, as pequenas cobiças, as pequenas mentiras. Isso tem destruído grandes homens, grandes relacionamentos, famílias, por coisinhas pequenas, que a gente acha que é pequena. Não é que o pecado é pequeno, não. É que a nossa capacidade, o nosso prazer pelo pecado é tão grande que a gente mede ele como se fosse algo pequeno. E um pecado cometido contra quem? Contra um grande Deus. Todo pecado é grande demais para ser aceito por Deus. Todo. Então, pensem comigo. Daniel, ele arriscou a sua saúde, porque ele poderia morrer de fome, talvez, né? Porque ele resolveu não se contaminar e comer apenas legumes. No verso 5 diz assim: E o rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse alimentado por 3 anos, para que no fim deste pudessem estar diante dele. Pelo que, verso 16 diz assim: Pelo que o dispenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, eles dava água e legumes, né? Então pensa comigo, né? Você tem 14 anos, vamos supor, né? Você tem 14 anos, você não vai gostar de legumes. Você não vai gostar. Você não vai. Quando chega nos 20, você já não gosta ainda. Você tem que comer por causa da saúde. Mas esses jovens, eles resolveram comer legumes e água durante 3 anos. Porque eles estavam numa fase de teste. É como se fosse, vocês vão estudar, depois vocês vão ter que comparecer diante do rei para ver se vocês foram aprovados. Mas eles têm que estar bem nutridos, sabe ou não? O rei não quer contratar um magrinho, não, uma pessoa que não tem uma boa aparência, não, um desnutrido, porque podia contaminar o palácio. Todo mundo tem que ser robusto, tem que estar firme. Aí Daniel resolveu não se contaminar. Um homem fiel a Deus, de verdade, ele prefere restringir a sua alimentação, restringir tudo aquilo que não glorifica a Deus. Porque nenhuma dor é tão dolorosa para um homem fiel do que sentir a dor da infidelidade e ter pecado contra o seu Deus. Eles preferiram ficar sem se alimentar. Não eram coisas ruins, não, irmão. É comida do rei. Comida do palácio, entendeu, irmãos? Pensa que é na comida do palácio, irmão. É a comida mesmo, irmão. Mas eles resolveram não fazer isso. Se você quiser servir a Deus com todo o seu coração, você deve estar disposto a se manter diferente, a ousar a ser firme e contra tudo e contra todos que se opõem à sua fidelidade a Deus. Irmãos, muitos dos jovens que foram levados como escravos com Daniel se corromperam por causa dessas oportunidades que apareceram nas suas vidas. Olha, irmãos, Daniel era uma contradição total de todos que viviam na Babilônia, ele e os seus amigos. Eles eram uma contradição. Quem não deseja isso? Mas ele se manteve fiel. Fidelidade a Deus não é algo que está na moda. Nunca esteve na moda. Nunca. O mundo não é assim, porque isso não é uma moda para o mundo. Nós conseguimos ver que ele não seguia a moda, não seguia as pessoas, ele seguia a lei de Deus. Isso que ele seguia. Não tenha medo de ser fiel ao teu Deus, ainda que as pessoas zombem de você, ainda que você se sinta o diferente no meio de muita gente. Fidelidade nunca foi algo popular nos nossos dias, nesse mundo perverso em que nós vivemos. Por isso o sábio Salomão diz assim, em Provérbios 20, no verso 6, diz assim: o homem fiel, quem o achará? Quem vai achar o homem fiel? Muitos há que dizem que são fiéis a Deus,
mas não são, apenas dizem isso com seus lábios. Daniel perdeu seus direitos, João Batista perdeu a sua cabeça, Estevão, que era jovem, perdeu a sua vida, mas algo que eles não perderam, a fidelidade a Deus. O mundo em que eles viveram era tão corrompido quanto o mundo em que nós vivemos hoje. Mas eles resolveram não viver como aqueles mundanos. Eles viviam num mundo, mas seus corações estavam no céu. Eles resolveram ser diferentes. A fidelidade a Deus faz toda a diferença na vida de um ser humano. Faz toda a diferença na vida do cristão. Sabe, irmãos, se você resolver ser fiel a Deus no seu coração, você vai ser fiel em todas as áreas da sua vida. Aquele que não é fiel a Deus, não importa quão legal não será fiel nos seus trabalhos, com o próximo. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você confiar ou esperar a fidelidade de uma pessoa que não é fiel a Deus. Se não é fiel a Deus que o criou, o que você alimenta que será fiel a você? Aí a gente vê pessoas se relacionando com um cristão, falando é legal, mas a questão é fiel a Deus? Isso faz toda a diferença. Fidelidade, irmãos, é algo que a gente ouve pouco falar sobre isso. Ser fiel nos teus dízimos, nas suas ofertas. Isso agrada a Deus e é bíblico. Mas fidelidade a Deus vai muito mais do que ser fiel nessa área da sua vida. Como se ser fiel em tudo que você for fazer. Em tudo. Eu falo para os irmãos sempre isso. Se os pastores modernos ensinassem as pessoas a serem fiéis em tudo, ensinassem as pessoas a serem fiéis a Deus, a gente não teria tantos divórcios na igreja. Não sei qual foi a vez que você ouviu uma pregação sobre fidelidade com o cônjuge, com o parceiro. É raro ouvir isso. Você vê que quase todos os cultos, vai na internet, depois você vai ver, ensinando ser fiel nessa área da vida, sobre as ofertas, sobre os dízimos. Até as pessoas falam mais sobre ser fiel nessa questão, como se fidelidade a Deus tivesse resumido apenas nisso. Um homem que for fiel a Deus será fiel em tudo. Absolutamente em tudo. Olha, eles eram jovens, mas eram fiéis a Deus. Eles tinham mais ou menos uns 14 anos. É possível viver num mundo infiel, mas ainda assim permanecer fiel a Deus. Isso faz toda a diferença. É possível viver num mundo que está totalmente contaminado com o pecado, mas não se contaminar com esse mundo. A fidelidade faz toda a diferença na vida do cristão. Ele estava em um lugar totalmente corrupto. Estava na Babilônia, não tinha culto, não tinha igreja. Deus não era conhecido naquele lugar, não tinha um templo, não tinha sacerdote, não tinha lei, não tinha nada. Deus era desconhecido naquele lugar. Mas ele resolveu não ser como aqueles jovens. Ele estava longe da pátria, mas não estava longe dos seus princípios, que aprendeu com seus pais, sobre ser fiel a Deus. Olha, sabe o que é engraçado aqui? É que ele não estava a ser observado pelos seus mestres de Jerusalém, que instruíram eles. Eles eram fiéis em todos os lugares onde eles iam. Um homem verdadeiramente fiel, um homem santo, será santo em todos os lugares, com todas as pessoas, em todas as ocasiões. Quando são as pessoas na igreja que são santos na igreja, mas são mundanos quando estão no trabalho, conseguem usar linguagens no trabalho que sentiriam vergonha de usar na igreja. Faculdade, com seus amigos, que você não teria a coragem de usar aqui na igreja, você é um hipócrita. Porque pouco tem que ter duas caras. O homem verdadeiramente santo será na igreja aquilo que é na sua vida diária, com o próximo. Deus é o mesmo em todos os lugares. Aquele que serve a Deus tem que procurar ser o mesmo em todos os lugares. Sabe? O livro de Daniel, ele nos denuncia completamente. Que diz que mostra a história de um jovem que tinha tudo para se corromper. Mostra que a espiritualidade de um ser humano não depende do ambiente onde ele está. Não depende da circunstância onde ele está. Mostra que o homem realmente que é santo, que ama a Deus, será isso em todos os lugares. Daniel se manteve fiel quando tinha absolutamente tudo para se contaminar. Imagina o que você está num lugar onde não tem nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Às vezes a pessoa já vem na igreja, fica se contaminar com o mundo. Às vezes depois que o culto termina, a pessoa já vai fazer coisa errada. Imagina estar numa cidade onde não tem nenhuma igreja. Ninguém conhece o teu Deus. Onde tem milhares de deuses.
Nossa geração de jovens é uma geração que é totalmente contaminada, uma geração infiel a Deus. Os jovens hoje são os que mais se entregam na bebida, no cigarro, nas drogas, na pornografia, na masturbação, nas fofocas, nos filmes ilícitos. São os que mais se entregam. São os mais infiéis. Parece que os jovens têm esse poder dentro deles. A fidelidade a Deus, eu repito, é a marca daqueles que o amam. Ninguém que realmente ama a Deus será infiel a Ele. Sabe, irmãos? A fidelidade a Deus é o que diferencia um genuíno cristão e apenas um que acha que é cristão e não é. A fidelidade pelo pecado é como a alma, é como o corpo e a sombra. Eles estão sempre juntos. Aquele que é fiel a Deus sempre será infiel ao pecado, nunca será fiel ao pecado. Nunca terá prazer em se entregar nisso, ainda que tenha desejo por isso. Você acha que Daniel olhava naquelas comidas durante 3 anos e não falava assim, meu Deus. Quem sabe ele desejou isso no seu coração, mas ele não se entregou nisso. Só que o que chama a atenção é que Daniel chegou no responsável que cuidava deles e falou assim, olha, eu resolvi não me contaminar. Você pode afastar de mim esse alimento? Pode não trazer para mim esse alimento? Peço que... Mas o cozinheiro lá falou assim, se eu não der esse alimento para vocês, vocês vão emagrecer. Daniel falou assim, faz um teste. E nos compare nós e aqueles que comem dessas iguarias, desse alimento. Então, passou 10 dias, Daniel estava mais nutrido, mais forte do que aqueles que comiam na mesa do rei. Daniel foi sábio. Ele pediu, e Deus deu graça. Daniel não foi um arrogante e falou assim, não, eu não vou me contaminar, isso é contra a lei do meu Deus. Graça para ele. Deus deu graça. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Mas ele abate o soberbo. E Tiago, ainda mais, ele vai falar sobre os infiéis que existem no mundo. Tiago 4,4 fala assim, infiéis, não sabeis que a miséria do mundo é inimizade contra Deus? Agora olha o que diz o capítulo 1, no verso 12, diz assim, experimenta, como eu acabei de falar aqui, né? Experimenta, peço que os teus servos, 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias reais. E conforme vires, procederás para com teus servos. Assim ele lhes atendeu o pedido e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias. Eu falei, meu Deus, eu acho que se eu ser mais fiel, vou ser um pouquinho mais gordo aqui. Falei, porque... Então, tem um texto que fala isso aí, que em Provérbios fala que a alma generosa engordará, né? Então, sabe o que chama atenção nesse texto aqui? É que o versículo 17 diz assim, ora, quanto a estes 4 jovens, Deus e a inteligência em todas as letras, em toda a sabedoria, e Daniel era entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Quando eles se manteram fiéis a Deus e não se contaminar com as iguarias do rei, que era a presença, Deus lhes deu sabedoria, mais do que todos os que estavam, aqueles jovens que estavam lá. Deus lhes deu entendimento. Daniel estava aí apenas para estudar, para servir o rei, que os outros, porque estudava mais. Deus lhes deu graça, irmãos. Deus lhes deu essa graça. Sabe o que chama a atenção aqui também? Eu vou aproveitar isso para falar com os irmãos. Daniel tinha um passado triste, devastador. Daniel teve o templo do seu Deus destruído, foi arrancado da sua família. Daniel estava aí como escravo. Ele não estava aí para passeio, não. Daniel foi arrancado da sua parentela, sem ninguém, sem nada. Trocaram o seu nome. Pensa numa pessoa com um passado triste, que tem tudo para se revoltar contra Deus. Tudo. É um escravo que está aí. Ele tinha tudo. Em nenhum momento você vai ver Daniel a se fazer de vítima por causa do seu passado. Em nenhum momento você vai ver Daniel a lamentar por causa do passado. Ou a Daniel a falar, não adianta ser fiel a esse Deus. Como pode esse Deus permitir que eu fosse levado como escravo? Imagina, o templo de Deus foi destruído, foi saqueado, levaram tudo. Vimos Daniel lamentar?
Vimos Daniel ser infiel a Deus no presente por causa das coisas ruins que aconteceram no passado dele? Não. Um homem fiel a Deus não será um murmurador. Não será um murmurador. Sabe, irmãos, se você é um verdadeiro cristão, você sabe que o quanto dói ficar longe da igreja. O quanto dói ficar longe de ouvir a palavra de Deus. E ele foi tirado isso. E não tinha nada. Não tinha nada. E Daniel tinha tudo para odiar esses homens, os babilônicos. Tinha tudo para se revoltar, sentir raiva, sentir ódio, tentar fazer vingança. Mas ele nunca propôs isso no seu coração. Nunca. Tudo o que ele queria é ser fiel a Deus, independente do seu passado. Isso não lhe impedia de ser fiel a Deus no presente. Quantas pessoas, às vezes, se aproveitam do mal que aconteceu no passado deles para não servir a Deus? Pessoa que foi ferida, às vezes, na igreja por alguém, as pessoas murmuram. Não vou servir a Deus porque aconteceu isso no meu passado. Não, Deus estava. Deus estava justamente aí. Se Deus não estivesse com você, você não estaria aqui hoje. Não importa o mal que aconteceu na sua vida. Se Deus não estivesse com você, você estaria morto. E as pessoas, às vezes, a gente vê, né? Olham para a história de Daniel e tudo o que mais pensam, às vezes, é nas revelações, nos sonhos, mas não estudam sobre a fidelidade dele, que ele teve ao seu Deus. Olha o que diz o verso 13, o capítulo 3 de Daniel. Se vocês puderem me acompanhar na leitura, né? O que é engraçado, capítulo 3 de Daniel, é que hoje em dia as pessoas fazem jejum de Daniel, fazem tudo de Daniel, jejum, 21 dias de oração, mas não conseguem se manter fiéis a Deus. Não adianta fazer jejum de Daniel se a pessoa vive como um Judas, vive com infidelidade no coração. Daniel não fazia apenas jejum, ele se mantém fiel a Deus. Olha o que diz o capítulo 3, do verso 1. Vamos lá, todo mundo. Sim, mas vamos lá, irmão. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 covados, e a largura de 6 covados, ele levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. E qualquer, no verso 6, diz assim, deu uma ordem, e qualquer que não se prostrar e não adorar essa estátua, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo. Verso 9. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria o estatuto de ouro. Verso 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Verso 13. Tem leitura aqui, mas vamos lá, irmão. Está aqui, já tem que ler mesmo, né? Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não serves os meus deuses, nem adoras as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, meu Deus, quantos instrumentos de som, né? E a gente só tem 12 aqui. E de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem, olha o que diz, e quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele perguntou. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de responder esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da tua mão, rei. Mas se não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Bom, a leitura é extensa, eu fiquei imaginando aqui. Aí, uma vez ouvi um pastor dizendo o seguinte: olha, quando tu for pregar,
lê um texto extenso. E as pessoas precisam ver esse texto. Pelo menos se a pregação for ruim, as pessoas vão ser edificadas pela palavra que foi lida. Amém? Então, irmãos, o rei Nabucodonosor, ele fez a estátua e deu ordem para que todo aquele que não adorasse essa estátua seria lançado numa fornalha ardente. Só que aquele povo da Babilônia tinha costume de fazer isso. Eles adoravam outros deuses. Todo mundo fazia isso na Babilônia. Mas esses jovens, esses 3 jovens aqui, resolveram não fazer isso. Talvez alguns dos judeus que estavam lá, que foram levados como... Então, olha, é verdade que o rei de Nabucodonosor é melhor que o nosso Deus. Porque se não fosse melhor que o nosso Deus, ele não permitiria que o templo dele fosse saqueado. A gente não vai adorar. A gente vai apenas se prostrar. Qual o problema disso? Se a gente não abre nossos lábios para adorar. Mas eles resolveram não se prostrar. Porque eles já estavam prostrados com frequência diante de Deus. Eles não queriam transgredir o primeiro mandamento que diz para não prestar cultos à imagem de escultura. Sabe, irmãos? O que chama atenção aí é que pensa no mundo. Pensa aqui no Brasil. Aqui. Todo mundo está adorando uma imagem. Só vocês os 3, vocês e os seus 2 amigos. Não sei se você vai ter 3 amigos, né? Às vezes nem vai chegar a 3. Vamos chutar 2, né? É um difícil encontrar esses amigos. Que resolvem não se prostrar diante dos deuses. Outras pessoas falam assim, você não precisa ser assim tão radical. Você só vai se dobrar. Depois você pode se arrepender e pedir perdão. Você vai preferir ser lançado numa fornalha por causa desse capricho. Você já está aqui na Babilônia mesmo. Não tem nenhum problema. Quantos jovens são aliciados assim na faculdade? Quando estão na faculdade, no trabalho. Você só vai fazer normal, todo mundo faz aqui. Você é o diferentão, né? Você é o diferentão. Às vezes pessoas que também vão para a igreja, que fazem coisa errada, nos aliciam para fazer coisa errada também. Qual é o problema em ficar com alguém? Qual é o problema em beber aqui e se embriagar? Qual é o problema disso? Ninguém vai saber. Ninguém vai fazer isso. Olha, estavam dispostos a morrer para honrar a sua fidelidade. Eu como se eles falassem, ser queimado e na fornalha ardente era mais doloroso do que ser infiel a Deus. Queimado e ser infiel, preferimos o quê? Ser queimados. E fala assim, olha, o nosso Deus vai nos levar na fornalha. E ainda que Ele não nos livre, a gente não vai pecar contra Ele. A gente não vai pecar. Eles estavam a mostrar que ser lançado na fornalha é mais perigoso do que pecar. Irmão, eu já queimei o dedo uma vez. E eu fiquei apavorado, irmãos. Eu até mandei mensagem, irmã Sena falou, irmã Sena, tirar a inflamação do dedo que queimou, você não começou a falar, ô pastor, coloca o sal, coloca o óleo, coloca a manteiga, isso tudo. Eu fiquei só faltou enfiar o dedo no açúcar. Eu comecei a enfiar o dedo em tudo, só para amenizar a dor. Agora pensa numa fornalha. Eles estavam dispostos a isso. Se você não tem coragem de morrer pela sua fé, porque a sua fé é falsa. A fé genuína não negocia com o mundo. A fidelidade de um homem de Deus tem que ser assim. Eles estavam dispostos a ser fiel a Deus, mesmo que isso custaria a sua própria vida. A fidelidade a Deus. Os puros vão dizer assim, olha, o nosso dever é fazer aquilo que é o certo. As consequências pertencem a Deus. Eu e você devemos fazer aquilo que é certo, ainda que isso custe a nossa própria vida, a nossa reputação, a nossa honra. A gente tem que fazer sempre o que é certo. Apesar das consequências, é sempre bom fazer o que é certo. É sempre certo. Sabe, irmãos? É como se ele falasse, é melhor ter os nossos corpos queimados, a nossa honra destruída, as nossas carreiras. Eles tinham posições. Eles não eram com o que pensar. Estavam dispostos a perder tudo do que pecar contra Deus. Cristo falou isso. Não falou que é melhor entrar no céu, se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar no céu sem um olho do que ir no inferno com os 2 olhos. E fala, meu Deus. Ainda que Jesus usou isso numa figura de estilo, né? Para ilustrar algo, eu falei, meu Deus, se a gente for arrancar todos os membros que nos faz pecar, a gente vai arrancar tudo. Não vai sobrar nada.
A gente deve se manter fiel ao nosso Deus. Eles não eram como os filhos do diabo, que têm mais medo do inferno do que do pecado. Eles preferem do que pecar contra Deus. Infelizmente, outras pessoas não são assim. Não são assim. E todos os males que existem, nenhum mal é mais mal do que o pecado, irmão. Nenhum mal. Quando Cipriano lhe foi oferecido uma oportunidade para negar Cristo, tu já é um velho, a gente não quer condenar você, nega apenas Cristo, é tudo o que você precisa fazer. Ele falou para os juízes assim, faz o que você tem que fazer, você é meu advogado, nem meu conselheiro, isso para não pecar contra Deus. A gente precisa ter essa fidelidade em nós. O pecado é tão vil que os homens preferem ter o seu corpo queimado. Daniel preferiu ter o seu corpo lançado na cova dos leões. Como Daniel falasse que é melhor ser devorado por leões do pecado. Pensem nisso, irmãos. Será que existe algo pior do que ser lançado na cova dos leões? Do que ser lançado numa fornalha? Chega em casa hoje, quando você faz um teste quando chega em casa. Enfia o dedo no fogãozinho para tu ver. O quanto é doloroso. Mas a dor de pecar contra Deus é muito pior do que essa dor do fogo para eles. A nossa insensibilidade nos faz pensar que as coisas externas são mais dolorosas do que pecar contra Deus. O que pode ser pior do que ser lançado na fornalha e na cova dos leões? Sabe o que pode ser pior? O pecado. Pode ser pior do que essas duas coisas juntas. Todos os males que existem são males temporários. E são males que duram apenas algum tempo. Mas o mal do pecado vai durar para sempre. A doença, a miséria, a pobreza, a angústia, tudo isso vai durar por um tempo. O homem que tem isso ainda pode ser amado por Deus e ser recebido no céu. Mas não tem jeito para esse homem. Não tem. Todos os males externos vão se opor apenas à tua felicidade aqui nesse mundo. Mas o mal do pecado vai se opor à tua felicidade eterna. Todos os males que existem são males temporários, mas o mal do pecado é eterno. Por isso que o pecado é o pior mal que existe. Esses homens se manteram fiéis porque eles confiavam na promessa de Deus. E o profeta Isaías fala no capítulo 43, no verso 2, assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eles tinham essa promessa da parte de Deus, que não existe nenhum risco em se arriscar, em ser fiel a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Não tem nenhum risco. E Daniel resolveu fazer isso. O Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram fazer isso. Sabe? Eu vou ler um texto para vocês, eu gostaria que você lesse também. Tá bom? Texto. No verso 23, Daniel, capítulo 3, verso 23. Se vocês puderem me acompanhar, eu serei grato. Se vocês puderem entrar na história, né? Diz assim: estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos seus conselheiros: ué, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? Atados, amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando e passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém? Eles estão lançados na fornalha, né? O rei ficou espantado. Como assim? Sabe o que chama atenção aqui? Esse quarto homem que a Bíblia fala aqui é Cristo. Olha, a maior experiência desses jovens eles estiveram dentro de uma fornalha. Era o pior momento de se esperar ter uma experiência com Deus. Você espera ter uma experiência com Deus quando você estiver no monte, quando você estiver a orar, quando você estiver naquele teu momento com Deus. Mas não. Foi no momento em que eles estavam a se manter fiel a Deus que eles tiveram essa experiência com Ele. Eles encontraram Cristo homem. Eles não estavam a buscar experiências com Deus. Eles estavam a buscar fidelidade.
Isso proporcionou para eles umas experiências com Deus. Sabe, irmãos, se a gente se manter fiel a Deus nesse mundo, a gente vai ter experiências com Ele. É a fidelidade, irmão. Quantas pessoas buscam experiência, mas não buscam fidelidade a Deus? Isso nos ensina que ninguém perde nada quando se recusa a pecar. Muito pelo contrário, ganha. Cristo. Não tem outro texto bíblico antes de Daniel que mostra que viram Cristo, o Deus encarnado, o Filho do Homem, Jesus, como o rei Nabucodonosor viu. Isso deve ser para nós como uma esperança, que não importa a nossa circunstância, não importa onde a gente estiver, Deus nunca nos deixará só se a gente se manter fiel a Ele. Nunca. Nenhum cristão enfrenta um problema sozinho nesse mundo. Deus está conosco, irmãos. Deus está sempre conosco, sempre. Às vezes a gente se sente sozinho, não importa quão sozinho você se sinta, Deus está com você. Ele prometeu isso e a gente esquece. Por isso que às vezes a gente se corrompe, principalmente no trabalho. Quantas pessoas aqui, às vezes, para conseguir um abono, sei lá, uma oportunidade, precisa mentir sobre o produto que vende, para conseguir agradar o chefe, para não ser despedido às vezes. Se mantém fiel, com medo. Quem cuidou de Daniel foi Deus. Ele não tinha ninguém. Ele estava num lugar onde não tinha nenhum parente. Não tinha nada. Se quisessem matar ele, podiam matar ele porque ele era um escravo. Sabe, irmão? Um escravo. Olha, o capítulo 6, daqui a pouco eu vou encerrar, tá bom? Vamos no capítulo 6, vai contar mais uma experiência deles de fidelidade. Sabe, irmãos? Eu pergunto para vocês, né? Quando o rei ouviu isso, a fidelidade, quando o rei viu isso, ele, em Daniel, fala que ele glorificou a Deus. Ele disse que nenhum Deus é como o Deus de Daniel, um Deus que livra do fogo. Decretou que todo mundo pudesse adorar esse Deus de Sadraque, Mesaque. Para vocês, que influência teriam esses três jovens? Que influência teriam exercido esses três jovens sobre os ímpios se tivessem se prostrado como os demais? Nenhuma. Não teriam aquelas experiências com Deus. Não deviam exercer influência na vida dos ímpios. Nada. Às vezes, irmão, a nossa atitude vai falar mais alto que as nossas palavras. Às vezes tem pessoa que fala bem de Jesus, mas não vive de fidelidade para com Ele. A gente precisa comprovar aquilo que fala com aquilo que a gente faz, com a nossa prática. No capítulo 6 de Daniel, meu irmão, capítulo 6, verso 5, tá bom? Hoje a gente vai ler a Bíblia, né, irmão? Graças a Deus, irmão. Tem gente que não tem lido muito a Bíblia, né? Aqui não tem como escapar. Vamos lá, Daniel capítulo 6, verso 5. Diz assim: pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei devia abaixar um decreto e publicar o respectivo... entendi. A minha tradução está diferente. O respectivo interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 10 diz assim: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, e onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, irmão? Para terminar, tá bom? Essa experiência que Daniel teve, ela vai nos ajudar a encarar a nossa vida nesse mundo. A Bíblia fala que Daniel era um homem tão íntegro. A Bíblia nunca esconde os pecados das pessoas, não. Mostra que Abraão mentiu, mostra que Sansão pecou, mostra que
mostra os erros de Pedro. Nunca esconde o erro de ninguém, não, nunca. O pai da fé mentiu. Davi adulterou. A Bíblia mostra isso. Mas você não vai encontrar uma mancha no caráter de Daniel. Não tem. Nem as próprias pessoas que não gostavam dele conseguiram achar uma mancha no seu caráter, tão fiel que ele era. Assim, se reuniram os reis, os governadores, se reuniram, falaram assim, nesse aqui, a gente não vai conseguir encontrar nada. Então a gente fala assim, vamos impulsionar um novo rei, não era mais Nabucodonosor, né? A dizer assim que todo aquele que fazer um pedido a um Deus, ou qualquer outro ser que não seja ele, seja lançado na cova dos leões. E quando disseram isso, a primeira coisa que Daniel foi fazer, é fazer o quê? Ele foi orar. Daniel foi orar, irmãos. Daniel, ele orava com as portas abertas. Com as janelas abertas. Isso, talvez, a gente pode supor que, por causa da posição que ele tinha, uma posição elevada, para mostrar às pessoas que ele não se envergonhava de quem ele era. E talvez para mostrar onde vinha a sua força, a sua excelência. O texto fala que Daniel era um homem excelente. O texto diz isso, que ele era excelente. E Daniel estava a orar não porque estava mal, como muita gente, né, que só ora quando está mal, né? Ele não estava a orar porque estava sendo perseguido. Nem pelo contrário, ele estava sendo perseguido porque ele estava a orar. A vida de oração dele fez com que se levantassem contra ele. Algumas pessoas só oram quando está mal, né? Se você só ora quando está mal, você precisa orar. Precisa. Precisa só na vez quando estão doentes. Precisa. Isso é um sinal que você está mal. Então, o texto desse Daniel era um homem excelente. A oração de Daniel não era para ele ter sucesso. As pessoas tinham inveja de Daniel porque Daniel era um estrangeiro. Era um escravo. Como pode um escravo ter mais sucesso do que nós aqui? Ao ponto do rei colocar ele numa posição mais elevada que a nossa. Como pode um estrangeiro governar sobre nós? Isso faz com que os seus colegas sentissem inveja dele. Só que Daniel não buscava sucesso. Ele buscava Deus. Daniel não buscava prestígios, fama. E Deus diz na sua palavra que ele vai honrar os que honram o seu nome. Deus nunca nos deixa assim. Por causa da sua fidelidade, aquela terra que era para ser como uma terra de escravo para ele, se tornou como um lugar mais de prosperidade, de colheita para a vida dele, um lugar mais onde ele teve mais prestígio que talvez não teria lá na sua terra. Né? Sabe, irmão? Ele buscava Deus, não fama, não riqueza, não nada disso. Então mesmo Daniel, diz o capítulo 6, verso 3, sobrepujava porque nele havia um espírito de excelência. Daniel era um jovem excelente porque ele orava. Quanto mais dedicado uma pessoa for na sua vida de oração, mais excelente será na sua vida, no seu trabalho. É fácil você descobrir uma pessoa que não ora, vai sempre fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Nunca conheci um homem que fosse excelente na oração, que não fosse excelente em todos os seus trabalhos, tanto nos seus estudos, na sua casa, em honrar os seus pais, em tudo. A oração faz essa diferença. Se você falhar na sua vida de oração, você vai falhar em tudo. Daniel orava, esse era o seu segredo. Quando se levantaram contra ele, com esse decreto para fazer ele cair, Daniel não foi arrumar confusão com seus colegas. Onde colega, né? Quando as pessoas arrumam confusão com os colegas, quando houve que fizeram calúnia na vida dele. Mas não foi isso que Daniel fez. O que Daniel foi fazer? Foi orar. O que você faz quando se levanta contra ti no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Você vai orar ou vai brigar, ou vai arrumar confusão com os coleguinhas? Aí conseguimos ver que Daniel era diferente. Aí a gente consegue aprender que a maior parte dos nossos problemas que a gente tem tanto no trabalho, na vida pessoal, eles serão resolvidos por meio da oração, não por meio da discussão com o próximo. Não há nenhum problema que você tem, tanto com o próximo, não importa, que você não possa resolver por meio da oração. A gente consegue resolver tudo por meio da oração, irmão. Então, o rei deu ordem que trouxesse Daniel
e que o lançassem na cova dos leões. Olha, irmãos, sabe o que chama a atenção? É que para Daniel era mais perigoso ficar um dia sem orar do que ser lançado na cova dos leões. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões do que ficar um dia sem orar. Olha, irmão, ele viu mais perigo em ficar sem orar do que ser lançado na cova dos leões. Daniel orava 3 vezes. Daniel podia falar, eu não para evitar problema com o rei, vou só orar de noite quando ninguém vê. Eu vou orar no meu pensamento, né? Deus ouve meus pensamentos, isso é verdade, mas ele sabia que reduzir o seu tempo de oração não vai resolver nada. Quanto menos você orar, mais problemas vão vir na sua vida. Se você não conseguir orar, você não vai conseguir ser fiel a Deus. Ninguém consegue ser fiel a Deus se não orar. Aí Daniel já não tem mais 14 ou 15 anos. Aí Daniel já é um idoso, uns 70 anos. Mas a postura dele é a mesma quando ele foi levado como escravo aí na sua juventude. Ele não mudou. Porque ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Orando, orando, orando. E tudo que os seus inimigos queriam é fazer o quê? Acabar com a sua vida de oração. É isso que eles queriam. Olha, irmãos, se Satanás conseguir acabar com a sua vida de oração, ele vai conseguir acabar com você. Tanto na vida de Daniel como na vida de Jó, o propósito é o mesmo. Destruir a fé deles. Satanás não queria acabar com os bens de Jó, é com a fé. Aquelas pessoas não queriam acabar com outra coisa de Daniel, é com as suas orações, porque eles sabiam que por meio das orações dele, que Daniel tinha o sucesso que tinha. É pela confiança no seu Deus. Porque Daniel teve o mesmo estudo que os demais tiveram, tinham tudo. Mas ele tinha mais do que as outras pessoas. Mas ele era para não ter, porque ele era escravo. Era um estrangeiro. Olha, irmão, fala para tu, não deixa de orar, não deixa. Não deixa de se fortalecer na oração, não deixa. Você abandonar a oração, você vai ser infiel tanto a Deus como o seu parceiro. É impossível se manter fiel nesse mundo. No edifício é impossível. Nós vamos conseguir ver isso na vida de Daniel e dos seus companheiros. Se você deixar de orar, em breve você vai deixar de ser fiel a Deus. Você consegue ver que quando você faz oração, você vai começar a fazer coisa errada? Sempre. Olha, irmão, não deixe de orar. O momento mais importante da sua vida é o momento da sua oração. Não tem nada mais importante no seu dia do que esse momento. Não tem nada. Não negocie isso por nada. Daniel não negociou o seu momento. Ele continuou orando. As circunstâncias mudaram, o rei mudou, mas o homem de Deus não mudou. A sua vida de oração permaneceu, continuou orando 3 vezes por dia. Ah, não, pastor, mas eu não tenho tempo. Você é rei? Você é governador? Você não é isso. Se um governador tinha tempo para orar, 3 vezes. Você às vezes nenhuma hora. Olha, irmãos, se mantém fiel na oração. Se mantém fiel sempre. Sabe o que chama a atenção? Para terminar aqui daqui a pouco. Daniel foi visto a orar. Quantas vezes as pessoas que estiveram com você viram você orar? As pessoas que estão com você, veem você mais no celular ou orar. As pessoas que estão com você conseguem observar você orar. Isso é uma pergunta que você deve responder entre você. Sabe? Eu pergunto para vocês algo. Será que um homem que ora pouco pode ser muito fiel a Deus nesse mundo contaminado, cheio de infidelidade? Não. Não pode. Ninguém consegue. Eu vou terminar lendo os textos aqui. No verso 19 diz assim: Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha te livrado dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. Também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim que foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em quem? Em Deus.
fidelidade a Deus, confiança em Deus. Deus está em todos os lugares. A gente é seguro em todos os lugares, na cova dos leões, no meio da fornalha, no perigo. A gente está sempre seguro por causa do nosso Deus. Nosso Deus não está cravado numa estátua, não, Ele está vivo. Ele está em todos os lugares. Não importa onde o cristão estiver, o cristão estará sempre seguro, porque onde quer que ele estiver, o seu Deus estará aí. Irmão, se mantém fiel a Deus. Se mantém fiel ao teu Deus. E Daniel, a Bíblia fala que quando ele começou a orar, ele dava o quê? Graças. Era costume. E você fala, meu Deus, como é que vou dar graças se você lançado na cova dos leões? Ele sabia que sofrer por amor a Cristo é um privilégio. Ele sabia disso, que era um privilégio para ele. Sabe? Daniel se manteve calmo também porque ele sabia que a história é escrita pela mão de Deus. Daniel estava onde Deus queria que ele estivesse. Você está hoje aqui porque Deus trouxe aqui para você ouvir sobre Ele. Você não está aqui por acaso essa noite. É Deus falando para o seu coração, se mantém fiel, não negocie a fidelidade. Se você tem sido infiel, abandone a infidelidade. E se mantém fiel a Deus. Não se contamina, como Daniel não se contaminou. Se mantém fiel ao teu Deus. Eu vou pedir que a gente ore. Vamos orar. Os incrédulos, eles preferem sofrer, os incrédulos preferem os sofrimentos do inferno, né? Que duram alguns momentos, do que sofrer por amor a Cristo nesse mundo aqui. Vamos orar, irmãos. Vamos fazer uma oração silenciosa para você avaliar como está o seu coração.